Olá, estamos juntos mais uma vez aqui no Assunto do Coração. Essa semana eu trago para você uma ministração que fala sobre Davi e Golias, em algo bem específico para as nossas vidas hoje. Quero convidar você a ficar à vontade, desfrutar disso com o coração, ok? Que você possa se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem para que pessoas possam ouvir essa mensagem também, deixar um comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Cada vez que você faz isso, isso vai fazendo com que o canal cresça mais, vai dando alegria pra gente fazer isso também. Então, vamos em frente, vamos junto, você sempre será bem-vindo aqui no Assunto do Coração, ok? Então, eu me chamo Leonardo Salles, como eu já disse, esse é o Assunto do Coração e nós vamos começar já depois da vinheta, ok? Vamos lá. Então é isso aí, vamos direto à leitura. Nós vamos ler alguns versículos salteados, porque o texto é pouco extenso para não tomarmos muito tempo. E você tem a liberdade depois de ler todo o texto sobre esse assunto que vamos tratar, que está registrado em 1º livro de Samuel, do capítulo 17, do versículo 1, e essa história vai até o versículo 58, né? Então, do 1 ao 58, você vai ter toda essa história de Davi e Golias. Mas nós vamos lendo salteado para a gente poder extrair desse texto aquilo que Deus colocou no coração hoje para compartilhar com vocês, ok? Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2, que diz assim: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma coluna e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Versículo 8 agora. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Pule agora para o versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Pule para o versículo 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Versículo 32. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Versículo 40. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem Deus desafiou.
a quem você desafiou. Até aqui. Então, nós estamos diante de um texto bastante conhecido para a gente, né? Bastante famoso para a gente. Eu coloquei como tema da nossa mensagem, estou quase entregando aqui, como tema da nossa mensagem, missão maior que propósito, né? Então, o tema da nossa mensagem é missão maior que propósito. E a gente tem que entender o que é missão e propósito, pois a gente precisa entrar nesses textos sabendo exatamente o que significa missão e propósito. Certamente você já ouviu essa mensagem várias vezes, né? Você já ouviu não uma mensagem, mas essas palavras várias vezes, missão, propósito, mas você tem ideia do que seja missão e propósito? Então, missão é um encargo, é uma incumbência, é uma função específica, né, que se confere a alguém para fazer algo, né? É um compromisso, um dever. Então, missão é basicamente isso, um encargo, uma incumbência, uma função específica que foi dada para alguém, para conferida a alguém para fazer algo, né? É um compromisso, é um dever. Tá, mas então, o que é um propósito? O propósito é uma sensação de direção e significado em tudo que fazemos. O propósito é a resposta para a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Esse é o propósito, né? E a missão é a função específica que é dada para alguém fazer algo específico, né? Ou seja, nós temos que entender que todo propósito depende de uma missão. Se eu não tenho uma missão específica, o meu propósito ele está perdido no meio da ideia, ele está perdido no meio do que eu acho certo e errado, ele está perdido no meio das minhas escolhas próprias. O que de fato a humanidade faz isso? A humanidade ela busca incessantemente saber o que ela está fazendo aqui, ela busca incessantemente saber responder a essas perguntas, né? Ao que ela faz, ao porquê que ela nasceu, porquê que ela vive, porquê que ela acorda todos os dias. E quando há a falta dessa busca, quando há falta a importância de buscar isso, há um desinteresse para a vida. Há um desinteresse da vida. Você não quer mais saber qual o seu valor, você não quer mais saber para onde você vai, o que você tem que fazer, você não tem mais ideia, você não tem mais objetivo na sua vida de chegar a lugar algum. E quando isso acontece com a pessoa, como eu falei agora, é o fim da vida, a pessoa está completamente desanimada, desmotivada, desiludida, não tem onde chegar, não tem um propósito, né? Não quer saber o porquê. Então, todo propósito que está desvinculado de uma missão é um propósito que vai levar à perdição, ok? Todo propósito que está desvinculado de uma missão é um propósito que vai te levar à perdição. Por que vai levar à perdição? Porque vai levar àquilo que nós achamos por certo, ok? Baseado nos nossos valores, baseado na nossa conduta, baseado naquilo que nós declaramos por valor, por correto, por certo, né? Então, Deus tem uma missão para a gente. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos a igreja que tem a missão de representar o nome dele, né? De sermos testemunhas dele. Assim foi em Atos dos Apóstolos, assim foi o que aconteceu depois que Jesus ele é levado novamente aos céus, ele deixa ali entre os discípulos no dia de Pentecostes, fica ali mais ou menos aproximadamente 120 discípulos até a vinda do Espírito Santo e literalmente, Jesus, quando está no meio deles ainda, nesses 40 dias que ele passa antes da sua ascensão, ele diz: olha, vocês devem permanecer em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a missão. Então, essa é a missão. Ou seja, pegou algo específico e deu para esses discípulos fazerem especificamente isso. Então, qual é o propósito agora dos discípulos? O propósito agora dos discípulos é levar a mensagem que eles ouviram de Cristo, pessoalmente de Cristo, para outras pessoas. Então, eles estão respondendo a sua vida. Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, ok? Dando para entender até aí? Ok. Então, qual é a nossa missão hoje?
continua sendo a missão de Atos dos Apóstolos. Nós continuamos sendo essa representatividade de Deus entre os homens. Nós continuamos sendo a representatividade do Filho entre os homens, ok? Por isso que ele diz que quando nós estamos nele, quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, assim como o Pai está em nós. Ou seja, há uma relação perfeita e única, onde podem enxergar o irmãozinho tal sendo o cristão, ou seja, sendo o pequeno Cristo, porque assim foram chamados os discípulos em Atos dos Apóstolos. Foi a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Por que são chamados de cristãos? Porque reconhecem nesses discípulos a pessoa de Cristo. Então eles são pequenos Cristos, ou seja, são aqueles que propagam, que fazem a mesma coisa que Cristo fez. Então, nós precisamos ser reconhecidos como cristãos exatamente por esse princípio, por fazer a mesma coisa que Cristo fez entre os homens. Legal? Então, a nossa missão é apresentar a obra redentora de Cristo com o propósito de sermos nós a mensagem. Amém? Ok. Então deu para fazer essa pequena introdução para a gente entender. E agora nós vamos entrar aqui nesse texto. Quando nós falamos que a missão maior que propósito, a gente enxerga nessa passagem os filisteus que estão aqui afrontando o exército de Israel dia após dia, sem parar, né? A afronta de Israel. Então, todos os dias há o preparativo, todos os dias as duas nações se perfilam nos altos dos vales e ali no meio nos altos dos montes, e ali no meio há um vale que é exatamente onde vai acontecer a batalha. E todos os dias daqui de cima sai um filisteu chamado Golias, com 2,90 metros de altura, e chega aqui ao centro desse vale e grita para esse povo que está aqui, para os judeus que estão aqui, dizendo: olha, eu sou filisteu, e vocês são o povo de Israel, ou seja, são os que estão junto com Saul. Não precisamos fazer a guerra entre esse exército todo. Dá-me um homem para que possamos lutar aqui. Se eu vencer, se eu perder, se esse homem que vier aqui conseguir lutar comigo, se eu perder, nós aqui seremos seus escravos. Mas se eu vencer, Israel será o nosso escravo. Então, a proposta todos os dias era essa. E o interessante é ver que cada vez mais o exército de Saul está apavorado, aterrorizado por causa do tamanho desse homem, por causa do que ele representava, por causa da história dele. Eles sabiam que a história dele era um camarada treinado para a guerra desde a sua adolescência. A sua armadura pesava 58 quilos, a ponta de sua lança pesava 6,5 kg, ou seja, eram coisas absurdas e astronômicas que a visão deles faziam com que esse exército tivesse muito medo de ir lá enfrentar um por um, né? E deixa eu ver onde está aqui, que ele fala que estavam, né, com medo, aqui. E versículo 11, né, ouvindo a afronta desse filisteu, de Golias, e diz assim no versículo 11: ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então, não é simplesmente a mensagem que é declarada, mas é também o que os olhos veem. Então, todos os dias que esse gigante chegava naquele vale e lançava essas palavras para o exército de Saul, de Israel, todos os dias ele mostrando para esses homens que estavam aqui em cima que eles não eram capazes de vencer, que eles não eram capazes de lutar, que eles não eram capazes de dar um passo à frente e se colocar à frente de batalha. Todos os dias estavam sendo amassados, humilhados, sufocados, com palavras dizendo que você não consegue, você não pode, você não presta, você é menor, você é mais fraco, e qualquer seu esforço que você fizer vai acabar com a vida de vocês. Ponto. Então, esse filisteu, os filisteus, na verdade, através de Golias, já estavam vencendo a batalha antes mesmo dela começar. Ela, de qualquer forma, iria começar. Davi fosse lutar com ele ou não, iria começar. Eles iriam guerrear.
E essa guerra seria vencida pelos filisteus, porque esses homens daqui de cima já estavam com a sua mente, com o seu emocional, com a sua autoestima completamente destruída. Já parou para pensar em alguma coisa assim? É exatamente o seu dia a dia. É exatamente a sua vida. É exatamente o seu proceder diário, as coisas que estão à sua frente, que estão mostrando para você, que você está enxergando, que você está olhando e que está vendo que é forte demais, que é grande demais para você conseguir ultrapassar, para você conseguir vencer, para que você conseguir, sabe, acordar no outro dia ou passar por esse mês. São situações na sua vida que você não acredita mais. São situações que você precisa resolver na sua vida, mas que você já não tem mais força, você já foi vencido. São coisas, talvez, que alguém falou no seu ouvido lá atrás, talvez na sua adolescência, na sua infância, que você carrega até hoje. Que você vem carregando até hoje. E que precisa ficar para trás. E que precisa ser enxergado de forma diferente. Que você precisa entender que você não é uma pessoa qualquer, mas você agora é uma pessoa que tem uma missão. E pelo fato de você ter uma missão, você tem um propósito definido. Você é de Deus, ponto. Você é do Senhor. Você precisa declarar isso: Senhor, eu sou teu. Eu sou tua. Então, se você é do Senhor, há uma missão na sua vida. E se há uma missão na sua vida e você está sendo escolhida por Deus para ser esse alguém que vai fazer algo específico para Deus, Ele vai cuidar de você, Ele cuida de você em todos os instantes, em todo momento. Agora, nós temos que ter coragem de enfrentar os nossos Golias. Nós temos que ter coragem de enfrentar os nossos Golias. Por quê? Porque se os nossos Golias não forem enfrentados, eles não vão parar de berrar. Se as situações da sua vida forem simplesmente, sabe, você colocar uma venda nos seus olhos para não enxergar o que está acontecendo, não vai parar de berrar. As situações precisam ser encaradas e enfrentadas de frente. Amém? Tá dando para entender isso? E em dado momento dessa guerra, dessa batalha, Jessé, que é pai de Davi, né? Davi é o mais novo desse filho. Ele está com 3 filhos lá na batalha, que é Abinadab, né? Que é Eliabe, Abinadab e Samar. Né? São os 3 filhos. Eliabe é o mais velho, Abinadab e o Samar. Ou seja, o mais velho, depois dele e depois dele. São os 3 mais velhos. Estão lá na guerra. E aí vai vir a missão. E aí entra a missão. Jessé dá uma missão a Davi. E qual que é essa missão? A missão está aqui no versículo 17, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, missão: pegue uma arroba de grãos tostados, uma arroba mais ou menos 16 quilos de grãos tostados, de 10 pães, e leve depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 quilos de queijos, esses 10 queijos ao comandante da unidade deles, e veja como estão os seus irmãos. Missão. Pronto. Davi recebeu uma missão. Qual que é a missão? Pegar 16 quilos de grãos, mais 10 pães, mais 10 pães, mais queijo e levar até o acampamento e lá ver como é que estava o seu irmão. Mas que missão é essa, meu Deus? Que missão é essa? A missão era de levar alimento para os seus irmãos. A missão é levar alimento para os seus irmãos. E olha que coisa interessante. Porque quando a gente lê essa história de Davi e Golias, a gente muitas vezes se prende ao fato da guerra em si. A gente se prende ao fato da pedra que ele lançou com a sua funda e acertou a testa do gigante, o gigante caiu, ele depois com a própria espada do gigante foi lá e cortou a cabeça do gigante de Golias e teve êxito. E a gente acha que a missão de Davi era vencer Golias. E a missão de Davi não era vencer Golias. Por que Davi estava na guerra? Por que Davi apareceu na guerra? Porque ele recebeu uma missão. Qual foi a missão? Alimentar os seus irmãos. Levar alimento para os seus irmãos.
ver como seus irmãos estavam. Entender e enxergar que no meio da batalha a função dele, a missão dele era ver como estavam os seus irmãos. Muda tudo, né? Muda tudo, porque nós tiramos de foco a ideia de que a nossa missão é guerrear, é lutar, é sair na mão com o gigante. A nossa missão não é essa. A nossa missão é cuidar do irmão. Quem vai vencer as nossas lutas e vai nos fazer vencer as lutas é o próprio Senhor. Eu posso entrar numa guerra, eu posso entrar numa batalha com as minhas próprias armas. Eu posso entrar numa guerra, numa batalha, assim como tentaram fazer com Davi, depois que Davi se apresentou e colocou as suas credenciais para o rei Saul, falando que ele havia vencido um leão, que ele havia vencido o urso para proteger as suas ovelhas, e dizendo, se Deus me livrou assim do leão e do urso, ele não vai me livrar desse filisteu. E aí Saul, ouvindo essa história, então fala assim, então que Deus seja contigo e você vai lutar com esse gigante. E aí ele prepara toda a armadura de Davi, ele tira a armadura do próprio rei para colocar no Davi. Então, Davi está pronto para a guerra, mas não está pronto para a guerra como Deus quer que ele esteja. É a questão agora da missão, de fazer a missão, mas de ter o propósito errado. Então eu entendi a missão, mas o meu propósito está errado. Ou seja, eu entendi a missão, eu entendi que a missão de Davi aqui agora era levar o alimento para os irmãos e ver como seus irmãos estavam no meio da guerra. E o propósito que ele pode ter entendido errado, que ele poderia ter entendido errado, era ouviu a afronta do adversário e agora então eu vou botar a armadura e vou enfrentar ele. Mas não era isso, a missão dele não era essa. E se ele tivesse que enfrentar esse adversário, ele estaria enfrentando esse adversário na força do Senhor. Tanto é que isso acontece. Porque depois que ele coloca aquela armadura toda, ele começa a dizer, eu não consigo me mexer. E de fato tem que ser isso. Se nós formos lutar as nossas guerras, se nós formos lutar as nossas lutas com a nossa sabedoria, com as nossas próprias armas, nós não vamos saber lutar, nós não vamos saber nos movimentar, nós não vamos conseguir ter êxito. Nós vamos conhecer a frustração. E a frustração é uma resposta de uma ansiedade por eu não saber onde eu vou chegar. E se tem uma coisa que nós sabemos desde o início até o fim, é onde nós vamos chegar. É o que está proposto para a gente. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a resposta de todas as coisas. Então, se eu tenho a missão bem definida no meu coração, eu tenho que entender que o meu propósito é fazer o que ele deseja e ser cuidado por ele da forma como somente ele sabe cuidar. Então, até mesmo as nossas lutas não são lutas que nós vamos vencer ou fazer ou realizar segundo o que a gente acha certo. Segundo o que a gente julga estar certo. As nossas armas não são armas carnais, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Mas entenda que não é simplesmente não pagar o mal com o mal porque Deus falou para não fazer isso, eu não posso fazer isso, não vou estar... Não, é por causa que você entendeu a sua missão, você entendeu de quem você é, você entendeu qual é o seu reino, você entendeu de quem você vem. Jesus estava se preparando ali para a última ceia, mais ou menos com os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos, vá à frente, procure local para nós nos reunirmos, e ali nós vamos fazer a ceia. E eles entraram em cidade em cidade, em casa, perguntando se havia local para poder fazer, e ninguém quis recebê-los. Eles voltam para Jesus e dizem, Senhor, nós passamos pela cidade, fomos em todos os lugares, nas casas, tudo quanto é lugar, e ninguém quis receber o Senhor. E aí ele vem com uma pergunta, eles fazem uma pergunta para Jesus que eles não entenderam, porque ele diz, Senhor, queres que a gente ore e faça fogo cair do céu e consuma todo mundo? E Jesus olha para ele e fala assim, vocês não entendem que espírito vocês são. Jesus está dizendo, vocês ainda não entenderam nada. Vocês ainda não compreenderam. E nós queremos muitas vezes pagar o mal com o mal.
Nós muitas vezes queremos fazer da nossa própria força, da nossa própria vontade. Jesus está dizendo aí, você não entendeu nada, você tem que acordar. Acorda para o reino, acorda porque tua vida ela é diferente. Nós estamos preocupados com o que nós vamos ganhar, com o que nós vamos receber. Nós estamos indo para a igreja para poder saber o que Deus tem para dar para nós ou qual é o momento que Ele vai resolver o meu problema. Nós somos resposta de oração. Nós somos a resposta de oração. Nós somos a resposta daquele povo que está precisando. Nós somos a resposta daquele povo que está no meio da batalha sem saber o que fazer. Nós somos a resposta de um povo que está sendo afrontado pelo diabo todos os dias está sendo afrontado pelo diabo. E nós temos uma igreja hoje de braços cruzados sem saber o que fazer, procurando a Jesus para resolver as feridinhas da vida. Procurando a Jesus para saber como resolver o meu problema financeiro, como resolver o meu casamento, como resolver a criação do meu filho, como resolver, irmão. Isso é consequência. É consequência da vida de entrega, é consequência do entender qual é a sua missão. Por que você foi chamado? E o que você está fazendo? Tanto é que há um discípulo que diz, Senhor, deixa eu enterrar os meus parentes e depois eu venho e te sirvo. Ele diz, ei, não dá tempo, deixa os mortos enterrem seus próprios mortos, você vem e me segue. Deixa eu colocar minha casa em ordem para depois te seguir. Deixa eu acertar isso para depois eu começar a fazer a coisa certa. É hoje, porque nunca vai acontecer do momento que você não tem um problema, do momento que você não tem uma dificuldade, do momento que você não tem uma dor, do momento que você não tem um Golias para vencer. A questão é que Deus vai te dar a armadura correta, Deus vai te dar a arma certa, Deus vai te dar o momento certo, Deus vai te dar a resposta certa. Por quê? Porque tu é boca dele no meio dos homens, porque você é a mão dele no meio dos homens, porque você é o coração dele no meio dos homens. Assim como Deus te ama, ame o teu próximo. Assim como Deus faz por você, faça pelo seu próximo. A sua missão não é lutar, não é guerrear simplesmente. A sua missão é levar alimentos e consolo e ver como seus irmãos estão. Se no meio desse processo você aparecer uma batalha, Deus vai te mostrar que é para você agir. Ah, Léo, mas é tão estranho porque você fala, parece que eu tenho que cuidar sempre dos outros e a minha vida tá de cabeça para baixo. Irmão, enquanto você não tirar a sua visão disso e colocar a visão naquele que é o autor e consumador da sua fé, você vai estar perdido. Por quê? Porque propósito sem saber qual é a sua missão te leva à perdição. Porque você ter a sensação de direção sem saber qual é a sua missão específica te leva à perdição, porque você está sendo guiado pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria ideia. Entendeu? É isso, irmão. Você está entendendo aí? Diga um amém. Nós precisamos saber quem somos. Porque no momento em que ele é afrontado, no momento que ele está sendo afrontado, que Davi está lá, ele ouve isso, ele se prepara todo, depois que ele tirar aquela armadura dele, ele vai até o rio. E ele pega 5 pedras lisas. Algumas versões que dizem seixos rolados, e eu gosto dessa versão que fala seixos rolado, porque seixos rolado é o seguinte, eram pedras que vêm rolando lá de cima. E aí eu fiz um paralelo eu achei tão interessante quando estava lendo aqui novamente esse texto, eu fiquei pensando, porque essas pedras já estavam rolando antes mesmo de Davi saber que ia lutar com o gigante. Sabe lá de onde veio essa pedra? De onde essas 5 pedras começaram a rolar lá em cima nesse rio? São seixos rolados. São seixos que vão rolando, a correnteza vai trazendo esses seixos, talvez lá da cabeceira do rio, e vem rolando. Tanto é que por isso eles chamam pedras lisas também, né?
Ele fala que na nossa versão a NVI, pedras lisas. Pedras lisas quer dizer que não tem apara, não tem bico, não tem nada. Por quê? De tanto rolar, ela vai sendo moldada, ela vai sendo preparada, ela vai ficando um seixo liso, uma pedra lisa, né? Você já viu pedra de rio? Porque ela já rolou muito. Então, antes mesmo de Davi saber que ele ia lutar com o gigante, as pedras já estavam rolando no rio para chegar ali no momento certo que Davi precisava. O que eu quero te dizer com isso, irmão? E pega essa revelação para você agora. Antes mesmo de você saber que você estaria passando pela condição que você está passando, se você souber qual é a sua missão, as pedras já rolaram lá desse rio há muito tempo para chegar até você. Ou seja, Deus já liberou a palavra sobre a sua vida, que é a resposta para a sua vida, que está na posição que Ele quer, no momento que Ele quer, na vontade dEle. Deus já liberou essa palavra, essas pedras lisas já rolaram, já estão chegando até você, para que você possa então tomar posse, para que você possa pegar essa pedra e enfrentar o seu gigante, ou seja, para que você possa pegar esta palavra e enfrentar as situações da sua vida de forma que tem que ser enfrentada. Mas guarde uma coisa no seu coração: o chamado, a sua missão integral não é sair lutando sem destino por causa da sua vida estar assim ou assada. A sua missão é levar alimento e ver como seus irmãos estão. Gente, e eu termino aqui agora. Há uma passagem que Jesus diz que quando ele estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava com frio, vocês me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Há uma igreja perguntando: Senhor, quando nós fizemos isso? Quando nós estivemos presos e fomos te visitar? Quando nós estivemos com fome e te demos de comer? Ou quando nós estivemos com sede e te demos água? Quando nós estivemos com frio e te vestimos? Jesus responde para ele o seguinte: quando vocês fizeram por cada um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Tá aí a resposta. Qual que é a sua missão? Qual que é a minha missão? É ser a igreja de Cristo que ama, que se dedica, que se doa. Porque Ele está dizendo: quando você faz isso, você está fazendo por mim. E a minha pergunta para você é: se você faz por Deus, você acha que Ele vai deixar você na mão? Amém. A missão é mais importante que o propósito. Um propósito sem missão vai te levar à perdição. Mas um propósito pautado na missão vai responder quem você é e vai te dar vitória. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa mensagem o máximo que você puder. Nos siga se inscreva nesse canal. É o PR Leonardo Salles. Indique outros irmãos para que possam se inscrever nesse canal, outras pessoas também que possam se inscrever nesse canal. Compartilhe essa missão, compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe sua vida, ok? Então, eu me chamo Leonardo Salles, esse é o assunto do coração e que Deus abençoe sua vida.